Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, annyeonghaseyo para vocês. Hoje eu vou continuar a aula de sistemática da taxonomia. Infelizmente não pude colocar antes, porque na verdade foi assim, eu fiz um vídeo, aí esse vídeo não é que não prestou, tipo, ele não salvou o vídeo, aí eu fiquei com tanta preguiça de fazer outro, aí acabei ficando por isso. Aí hoje que eu tô com uma motivação de estudar, minhas aulas faltam mais de 2 semanas pra voltar, e eu tenho que fazer esse negócio aqui, porque eu falei que ia fazer, não odeio falar que eu faço as coisas, e não faço, eu odeio isso. Eu odeio gente que também é assim. Tá, então eu falei que eu vou fazer aqui. Bom, vamos continuar sistemática da taxonomia. O que na verdade, eu vou falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre, primeiro, continuando, na verdade, a parte do evolucionismo de Darwin. A gente vai ver o conceito de fixismo. Bom, por que nós temos que ver o conceito de fixismo? Porque antes de Darwin existia o idealismo fixista. E o que seria o fixismo? Ele é o ideal, como eu disse, que veio antes de Darwin, isso é muito importante. O que ele diz? Ele diz que as espécies eram imutáveis e haviam sido criadas há muito tempo exatamente da forma como são hoje. Ou seja, que as espécies não se evoluíram ao contrário do evolucionismo de Darwin, né? Ele disse que as espécies elas já são o que são hoje desde sempre, tipo, elas não se evoluíram e não se adaptaram a determinados tipos de temperatura ou relevo, digamos assim. E o fixismo ele não levava em consideração um possível parentesco evolutivo, como a gente viu em relação à sistemática, que a sistemática ela vê o parentesco entre as espécies, diferente da taxonomia, que a taxonomia ela cataloga as espécies. Agora a gente vai ver dois conceitos. O conceito de espécie, para a gente entender melhor o que é realmente uma espécie e o que é uma especiação, que é uma coisa totalmente diferente de espécie. Bom, o que seria uma espécie? Existem inúmeros conceitos de espécie, mas como a gente está estudando sistemática e taxonomia, eu vou dizer o conceito de espécie em relação à taxonomia. Bom, para a taxonomia, espécie ela é a categoria básica, a unidade fundamental da classificação. Se não tiver espécie, não existe uma classificação, porque é a partir da espécie que a classificação é feita. A espécie ela é a base da classificação. Existem inúmeros conceitos, mesmo dentro da taxonomia, que já é restrito, ainda existem inúmeros conceitos, porque conforme os cientistas eles estudam, eles formam conceitos novos. E o livro que eu uso fala em relação a um conceito, mas esse livro já é, por exemplo, de 2014, se eu não me engano, a edição é de 2014. Então, provavelmente esse conceito que eu vou falar para vocês não seja totalmente atual, mas é um ótimo conceito e um conceito que muitos usam até hoje. Bom, o que seria esse conceito de espécie para a taxonomia atualmente? Ela é um conjunto de populações naturais isoladas reprodutivamente de outros organismos que podem cruzar e produzir descendentes férteis. Ou seja, uma espécie é um determinado grupo que não se junta com outro grupo. É um grupo específico que se isola dos outros grupos e esse grupo é capaz de se reproduzir. Por exemplo, a espécie humana. Todos nós sabemos que a espécie humana ela é capaz de reprodução. Agora a gente vai ver o conceito de especiação. Bom, o que seria especiação? É a formação de novas espécies a partir de uma população já existente. Ou seja, lembra lá quando eu falei que antes tinha uma espécie e essa espécie se dividiu em duas espécies diferentes porque o rio dividiu lá e conforme o lugar, a temperatura, as situações eram diferentes, o clima era diferente, o relevo era diferente, a situação que o animal tinha que viver era diferente, as espécies não ficaram diferentes, mas elas não vieram de uma espécie antes.
Pois é, qual é o nome disso? Especiação. E quem estuda esse parentesco dessas espécies com de onde elas vieram é a sistemática. Isso estou revisando para vocês toda hora, estou falando que é para não esquecer. E tá, quais são? Existem duas principais causas para a especiação. Lembrando que a especiação é o estudo das espécies diferentes, das espécies que vieram do mesmo parentesco. Uma espécie se divide em dois e forma duas espécies diferentes. Existem duas causas para que essa espécie transforme em espécies diferentes. A primeira causa é o isolamento geográfico. Se você isola se você pega uma espécie, você divide essa espécie em dois e isola em dois lugares totalmente diferentes, uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul, conforme o passar dos anos, as espécies que estão ali, elas vão ficar com características totalmente diferentes, porque são lugares totalmente diferentes com características diferentes. Desculpa eu olhar para baixo porque tem a tela do computador aqui, eu fico olhando para baixo para ver meu rosto. Não que eu sou bonito, pelo amor de Deus, eu sou feio pra caramba, mas gosto de me ver. Vamos lá. A segunda causa para a especiação é a redução do fluxo gênico. O que seria esse nome bonito, redução do fluxo gênico? Redução do fluxo gênico ele é a troca de material genético possibilitada pelo cruzamento. Ou seja, digamos que tenha uma espécie X e outra espécie Y, totalmente diferente da espécie X. Essas espécies elas se cruzam e a partir desse cruzamento ela forma uma outra espécie totalmente diferente, porque essa nova espécie ela veio de duas novas espécies diferentes. Não necessariamente a especiação é uma espécie que se divide em duas espécies diferentes. Ela pode ser duas espécies diferentes que formam uma espécie também. Agora a gente vai estudar as árvores filogenéticas. Para vocês estudarem as árvores filogenéticas, eu aconselho vocês a estudarem pela internet mesmo, em outro canto, assim, no Google, essas coisas, porque é muito em relação à imagem, à árvore filogenética. É meio difícil eu dar aula, porque eu não sei mexer com o computador direito e tenho que ficar mostrando essas imagenzinhas aqui para vocês. Então é melhor. Provavelmente vocês não vão entender tão bem assim. Então é bom vocês estudarem a árvore filogenética em outros lugares assim que sejam melhores. Bom, uma coisa importante falar para vocês sobre a árvore filogenética é que a árvore filogenética é uma das coisas que mais caem nos vestibulares. Se você não tem tempo para estudar para vestibular, vai para o final do ano essas coisas, estuda só a árvore filogenética de sistemática e taxonomia para você a certeza que vai ter uma questão de árvore filogenética nos vestibulares. Sempre tem no Enem, aqui nos vestibulares que eu faço do meu estado. E sempre cai, todo ano sempre cai. Então o que seria as árvores filogenéticas? Bom, deixa eu ver. Deixa eu passar para cá. As árvores filogenéticas elas mostram as relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos por meio de diagramas, como tanto essas árvores filogenéticas quanto os cladogramas. Se vocês não entenderam, as árvores filogenéticas e os cladogramas, que são coisas diferentes, a gente vai ver a diferença entre eles mostram a relação de parentesco. Ou seja, essas árvores filogenéticas, ela está dentro, e cladograma, estão dentro de taxonomia. Não esquece. Existem algumas coisas que é importante a gente saber para a árvore filogenética. Ai, essa coisa aqui. Bom, quais são essas duas coisas? A primeira delas é que a extremidade de cada ramo representa um táxon. Infelizmente, eu não vou poder explicar muito bem para vocês o que seria cada coisa dessas,
Porque nem tudo na biologia é, assim, digamos que é totalmente explicável. A gente simplesmente dá os cientistas simplesmente dão um nome e é isso, entende? E também uma dica para vocês, para quem quer passar no vestibular, que eu mesmo já perdi muito tempo querendo saber o porquê das coisas. Mas nem sempre é preciso sabermos o porquê das coisas. Se a gente pegar e simplesmente decorar aquilo e fazer exercícios e simplesmente fixar aquilo na nossa mente, não ficar sabendo o porquê de tudo, a gente tem muito mais capacidade de ir melhor no vestibular. Entende? Porque eu sei que é bom saber o porquê das coisas, é realmente bom, mas nem sempre a gente tem tempo para saber tudo, o porquê de tudo. Eu já perdi muito tempo perguntando o porquê de tudo, o porquê, e depois que eu percebi que não é importante tanto assim quanto a gente pensa, saber o porquê das coisas, entende? É claro que é importante saber, mas nem sempre a gente vai ter tempo para saber. Então, por exemplo, eu vou falar as coisas aqui para vocês e vocês simplesmente vão ter que decorar e pronto, entendeu? É isso, acabou. Não tem que ficar. Ah, por que o nome é táxon? De onde veio o táxon? Qual a origem de táxon? Por que é enquadrado? Tipo, isso não cai em vestibular. Você tem que estudar o que cai em vestibular e pronto. São milhões de concorrentes que estão concorrendo com você. Não é só você, não, e 3 pessoas, são milhões de pessoas que estão concorrendo com você. Quanto mais você estudar, mais você vai estar à frente das pessoas. É claro que não é bom você também ficar falando, ah, tem um monte de concorrente, tem um monte de concorrente. Eu quero medicina e eu sei que é o curso mais concorrido de todo o Brasil. Mas cadê minha cara de preocupado? Eu não estou preocupado, porque eu sei que se eu estudar, se eu me esforçar, se eu aprender o que eu tenho que aprender, eu vou passar, assim como vocês também. Então, é isso que eu queria dar uma dica aqui, tive que parar rapidinho para falar. Porque eu vou ter que falar algumas coisas aqui e você vai ter que decorar praticamente. Bom, quais são essas duas coisas que é para vocês aprenderem? Barra decorar. Porque assim, eu falo decorar barra aprender porque para mim é praticamente a mesma coisa. Eu sei que decorar é por um tempo, mas toda vez que eu decoro e fico falando, eu acabo aprendendo. Por exemplo, matemática. Matemática a gente não sabe de onde vem esses montes de cálculos, esses montes de coisa. De onde eu sei Bhaskara? Simplesmente decorei Bhaskara e pronto, estou aqui até hoje. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 4A, sobre 2A. Aí x menos b sobre 2a, essas coisas, entendeu? Delta, b ao quadrado menos 4ac. Decorei, não sei onde vem, só sei que eu decorei, entende? Decora. E é isso, gente, coisa mesmo. Então já. O que vocês têm que decorar barra aprender? É que a extremidade de cada ramo representa um táxon. Ok. Qual é a segunda coisa? A extremidade de cada ramo representa um táxon. Não esqueçam. Outra coisa que é importante saber: os nós representam espécies ancestrais e também eventos de especiação, ou seja, eventos em que uma espécie deu origem a duas novas espécies, tá? É muito comum em vestibulares você ver lá os nós e eles perguntarem a relação de parentesco entre o nó 2 e o nó 1 e essas coisas, entendeu? Por isso que é importante você saber o que é um nó. Porque com certeza na questão vai estar alguma coisa escrita em relação a nó. Aí você vai ficar se perguntando, gente, o que é um nó? Como eu disse, os nós representam espécies que fizeram especiação. Ou seja, espécies que formaram duas novas espécies. Entende? Agora eu vou mostrar para vocês a imagem aqui da árvore filogenética e espero que vocês entendam o máximo que puder, porque eu vou me esforçar bastante para tentar ensinar, mas eu não sou muito assim de dar aula excelente essas coisas. Eu não acabei de começar a fazer videoaula justamente por isso, porque apesar de eu querer medicina, gente, eu também, se eu não conseguir passar em medicina, eu vou fazer direito. Entendeu? Eu só não quero pegar e acabar fazendo cursinho, mas não se preocupem, porque é,
Eu gosto tanto de um quanto de outro. Eu gosto de medicina, porque eu quero muito cuidar das pessoas, eu quero trabalhar no hospital. Eu queria muito mesmo trabalhar no hospital, sabe? Eu sei que tem vários modos de ajudar as pessoas, mas eu quero ajudar as pessoas em relação à saúde, entende? Eu fico imaginando com aquele jaleco, eu amo isso, sabe? Meu sonho mesmo. Mas também eu gosto de língua portuguesa, por exemplo, porque é muito referente a ao direito, no caso. E outra coisa também, direito. Eu gostaria muito de ser um investigador, um advogado, forense, por exemplo. Eu gostaria mesmo. Tipo, eu sinto interesse também por isso, entende? E também eu não tenho esse negócio de, vergonha de querer falar, gosto de falar. Tento falar o máximo correto possível, não tentar falar palavras erradas, não em relação à gramática, mas em relação a dar às pessoas, como é que se fala? As pessoas tentarem, acabarem ouvindo, entenderem uma coisa diferente do que eu quis falar, entende? Isso, pra mim, eu percebi daí, e eu gosto de leitura, eu percebi daí que eu também gostaria de fazer direito. Então, sinceramente, se eu não passar em medicina e conseguir passar em direito, eu não vou ficar nem um pouco triste, sabe? Porque é uma coisa que eu também gosto. É claro que o meu nível de gostos pela medicina é muito maior que o nível de gosto pelo direito, mas não deixa de ser ruim, não. Eu gosto desses dois cursos. Então tá. Tá aqui as imagens. Vamos mostrar as imagens que já temos 16 minutos. Tá aqui, ó. Deixa eu digitar aqui. Eu sei que não dá pra ver muito bem, mas eu espero que vocês tentem entender. Essa aqui é a imagem, essas são as imagens mais básicas que aparecem em vestibulares. O vestibular ele nunca parece uma coisa difícil. Ele sempre pega o mais básico, só pra saber se você entende ou não entende. Toda árvore filogenética, isso aqui é uma árvore filogenética, tá, gente? Toda árvore filogenética, ela tem uma raiz. O que seria essa raiz? Essa raiz é de onde veio todas as espécies. No caso dessa árvore filogenética, nela tem 3 espécies aqui no final: a espécie A, a espécie B e a espécie C. E essas espécies, apesar de serem diferentes, elas vieram de um mesmo ancestral, que no caso foi essa raiz. Olha aqui, ó, temos o quê? Temos 2 nós. Lembra que os nós formam novas espécies? Pois é. Esse nó 1, ele fez a espécie A e essa espécie aqui. E essa espécie é um nó. E essa nova espécie que é um nó fez 2 novas espécies, a espécie B e a espécie C. Entende? É apenas isso. Agora a gente vai ver o que é o ramo, o ramo e táxon. Gente, o que é isso? Olha aqui, ó. O táxon, como eu já disse, ele é a extremidade entre 2 novas espécies no início, entende? Por exemplo, isso aqui, ó, é um táxon. Só um minuto. Origem. A extremidade de cada ramo representa um táxon. Tá. Olha aqui, ó. É, é bom, é melhor aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Você tá vendo aqui essa raiz, divide em 2, divide em 2. Aí pega, divide em 2, divide em 2. Entendeu? Aí, por exemplo, isso aqui é um ramo, isso aqui é um ramo. Qual é a extremidade deles? Esse e esse. E isso aqui seria um táxon. Simplesmente é só para decorar, entende? É só para saber isso e pronto. Agora a gente vai continuar, porque sei que vocês não entenderam muito bem, mas é isso, entende? É bom vocês verem a imagem na internet. Não é uma coisa difícil de aprender, não. É só colocar táxon e... Ai, não gosto de óculos torto. Quero comprar outro óculos. Ó, fica torto. Ai. Olha, não é que tá torto, ó. Esse lado aqui tá maior, esse lado aqui tá coisa. Agora foi mesmo. Vamos lá, continuar. Agora a gente vai estudar cladogramas. O que são cladogramas, gente? Cladogramas são árvores constituídas de acordo com os princípios de sistemática filogenética.
Bom, digamos assim, no geral... eu quero falar pra vocês mais, tipo, bem fácil, sabe? Não quero usar palavras difíceis. Até aqui, ó. No geral, os táxons em cladograma são organizados levando-se em consideração as novidades evolutivas. Por exemplo, eu vou dar logo um exemplo. A gente sempre explica por exemplo. Assim, temos as plantas. Temos as briófitas, as pteridófitas, os gimnospermas e os angiospermas. É importante você saber as características dele porque vai cair certeza no vestibular. Briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas. Eu já até esqueci. Eu decorei um dia antes no vestibular só pra eu saber e caiu, acertei a questão. E aí eu vou ter que decorar de novo. Porque eu esqueço. Porque eu não vejo muito esse negócio, né? Geralmente a gente decora uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, né? Se a gente não vê no nosso dia a dia muito, uma hora a gente vai esquecer. Por exemplo, assim, essas plantas, elas têm características diferentes. Não tem características diferentes? Características diferentes? Tem características diferentes. Mas elas vieram de uma mesma espécie de planta. E conforme o passar dos anos, as características delas foram aumentando. Por exemplo, nas briófitas, existe o embrião multicelular nutrido pelo organismo materno. Já nas pteridófitas, além de ter as características das briófitas, ela tem a sua própria característica, que são os vasos condutores de seiva. E nas gimnospermas tem tanto o que tem nas pteridófitas quanto o que tem nas briófitas. Só que nos gimnospermas temos as sementes. E nos angiospermas temos tudo o que tem nos gimnospermas, nas pteridófitas e nas briófitas. Só que a diferença é que nos angiospermas, além de ter tudo isso, eles têm flores e frutos. E isso que é cladograma. São as características, não principalmente a relação de parentesco em si. São as características que cada planta ou espécie, digamos assim, tem em relação ao outro, entende? Agora a gente vai estudar domínios e reinos. Domínios são categorias superiores aos reinos. Bom, quem foi que fez isso? Quem foi que falou, meu Deus, já existe aqui bastante coisa, muita coisa, e eu quero fazer uma coisa maior. Pois é, existiu uma pessoa desse jeito, como muitos também existem. Por exemplo, pelo amor de Deus. Por exemplo, tem o cientista Carl Woese. O cientista Carl Woese, ele criou a relação de domínio e reinos. Ele falou o quê? Domínio são categorias superiores aos reinos. Existem 3 domínios, gente. 3 domínios super importantes. Quais são esses domínios? São as arqueias, as bactérias e os eucariotos, ou os seres eucarióticos. São esses os 3 domínios. E esses domínios, eles vão e se dividem em reinos. Existem hoje o equivalente a 5 reinos. Quais são esses reinos? O reino Monera, o reino Proctista, o reino Fungo, o reino Planta, o reino Animal. Gente, quando a gente fala proctista, é realmente proctista, não é protista mais não. Houve uma diferença aí, um cientista viu um negócio lá diferente, uma coisinha, ele somou mais uma característica lá e virou proctista. Não é mais protista, não falem mais protista. Protista já passou, estamos em 2017, proctista, tá? Então tá, gente, a gente acabou sistemática e taxonomia. Bom, eu nem sempre vou fazer vídeos de biologia necessariamente. Eu vou fazer vários vídeos de várias coisas. Eu vou fazer geografia, eu vou fazer história, tudo que eu estiver estudando.
Eu vou aqui, vou estudar, vou falar pra vocês o que eu souber. Eu também nem sempre vou ficar fazendo vídeo de aula e aula, porque é meio chato, né? Sinceramente. A gente vai conversar sobre várias coisas e vários momentos e várias canções e várias situações. E aí? É isso aí. É isso, gente. Obrigado. Espero assistir ao próximo vídeo. Temos 6 inscritos, tá? Temos 6 pessoas. Eu sei que são 4. Eu só sei 4 inscritos, ou seja, 2 pessoas estão inscritas que eu não sei quem é. Eu sei que é a Clarice, o papai e a mamãe. Eu não posso me inscrever. Quem mais? Só, né? Eu não sei quem são 3 inscritos. São 3 pessoas que eu não conheço. A Renata, que são 4. Falta 2. Pois é. Não sei quem são 2 pessoas. São 2 pessoas que eu não conheço. Espero que cresça nas pessoas. Chegamos a 1 milhão de inscritos. Meio difícil, mas tudo bem. É isso e tá. Até mais. Tchau.